Tão sério é essa questão de escolha de um povo como primeiro pilar, que o próprio Abraão casou com uma meia-irmã dele. O seu filho casou com uma parente. Para quê? Para a formação do primeiro pilar. E o terceiro, Jacó, agora então filho de Isaac, neto de Abraão, também sai da sua terra e vai procurar uma parente lá. Ele casa com Lia e casa com Raquel. Ele amava Raquel, mas o seu sogro o embebedou e deu Lia para ele. Quando ele acordou com Lia. E depois ele teve que trabalhar mais alguns anos, ou seja, 7 anos para poder ter Raquel. É óbvio que ele não trabalhou 7 anos para ter Raquel, para depois adquirir Raquel como esposa. Não. Ele casou com Raquel e trabalhou 7 anos. Aí Jacó teve os seus filhos e filhas, e assim foi crescendo a nação de Israel. O filho mais velho de Jacó, a Bíblia diz que é Judá. O filho mais novo é Benjamim. E o filho mais querido era José, que é filho de Raquel, do qual ele amava demais. Jacó amava demais. A Bíblia diz que os irmãos de José venderam José para o Egito. José chegou no Egito e foi cair na casa de Potifar. Potifar trabalhou bem, a casa de Potifar prosperou, e a esposa de Potifar armou para José, e José então foi parar na prisão acusado de estupro. E naquele tempo, a lei no Egito poderia até executar o estuprador. No porão, na masmorra, na prisão, José então começou a interpretar os sonhos. Deus deu revelações dos sonhos das pessoas. Entre eles, 2 pessoas ilustres, o copeiro e o padeiro do rei. O padeiro teve um sonho e José falou assim, o fim desse sonho é que você vai ser executado. E assim aconteceu. O copeiro chegou e disse, olha, José, eu também tive um sonho. Ele contou um sonho e ele disse, olha, você vai voltar ao seu status quo, você vai voltar ao seu estado original, você vai servir o rei novamente. E assim aconteceu. Passado um tempo, o próprio faraó teve 2 sonhos. O primeiro sonho que faraó teve foi que eram 7 vacas gordas, frondosas, bonitas, e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas. Depois teve um outro sonho, do qual foi espigas boas, bonitas, belas, e 7 espigas muito ruins, muito feias, como se tivessem nascido na estiagem. E ninguém pôde interpretar. O copeiro do rei, por gratidão a José, chegou e falou, rei, faraó, Deus Ra, Deus Sol, eu tenho um homem lá na prisão que revelou o sonho do padeiro e o senhor o executou, como ele disse, e tive também um sonho e fui restaurado, como o senhor me restaurou, assim como ele disse. Faraó então manda chamar José, José se apresenta para Faraó e fala, Faraó, 2 são os sonhos, mas a revelação é uma só. Haverá 7 anos de abundância e haverá 7 anos de estiagem, de fome. Então o faraó coloca José como sendo o homem sábio. O governador do Egito lhe dá o título de Zefanete-Paneia. E assim a Bíblia diz que José achou graça, ou o faraó achou graça diante dos olhos de José, ou José achou graça diante de faraó e trouxe a família de Jacó, a sua família para o Egito. E a Bíblia diz que moraram na terra de Gósen e tiveram muitas crianças, em abundância de crianças, e tiveram então animais, tiveram plantações, e assim eles cresceram abundantemente. A Bíblia diz que morreu José, e levantou-se um outro faraó, pelo qual não conheceu os feitos, a benevolência de José para com o Egito, e assim a Bíblia diz que este faraó agora quer escravizar o povo que morava em Gósen, a família de Jacó, a família de José, e assim quanto mais faraó oprimia, mais o povo crescia. Estamos falando de povo. Quanto mais faraó oprimia, mais o povo crescia, a ponto de ficar aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então Deus levanta um outro homem que vai estabelecer o segundo pilar. Se Abraão conseguiu estabelecer o primeiro pilar, Abraão, Isaac e Jacó, então agora nós temos Moisés, o chamado para executar o segundo pilar de uma grande nação, de um estado e de um país. Então a Bíblia diz que eles trabalhando e eles prosperando e eles crescendo em número de pessoas, de povo. Moisés então, ele mata um dos egípcios e ele poderia ser condenado até a morte.
E assim ele sai do Egito. E quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo crescia. E assim Deus fala que Moisés matou um homem e ele sai do Egito, ele vai morar no deserto, ele vai conhecer o deserto. Aliás, Deus teria que colocar no deserto para conhecer o deserto, porque ele ia passar pelo deserto com aproximadamente 3 milhões de pessoas e muitos animais. Conheceu todo o deserto, Deus traz ele de volta, tira o povo do Egito, mão forte, braço estendido. E isso quer dizer que Deus iria fazer isso de qualquer forma, deixando o Faraó ou não, porque Deus tinha um plano e a sua palavra não pode falhar. E porque não pode falhar, já estava ali o povo, já havia concebido o primeiro pilar, não precisariam mais estar ali, saíram dali através de Moisés. Deus mandou 10 pragas no Egito, sendo a última praga a mortalidade daqueles que nasceram, eram os primogênitos, nasceram primeiro do ventre de toda mulher e de todos os animais do Egito. E a Bíblia diz que Deus feriu eles e tirou ali Moisés junto com os 3 milhões de pessoas, e muitos animais saíram e foram rumo ao deserto. Josué então divide para as 12 tribos o território chamado território de Israel. Aí Deus cumpriu a sua palavra, estabeleceu-se uma nação através da posse de Israel na terra que ele prometeu, e viveram debaixo da tutela das leis impostas no Velho Testamento, sendo Josué o primeiro juiz, e o último juiz foi Samuel, 14º, se você quiser, o 15º juiz foi Samuel. A Bíblia diz então que Deus agora se entristece porque o povo pede para Samuel um rei, assim como todas as nações o tinham em volta de Israel. E a Bíblia então diz que Deus ficou triste porque Deus era o rei de Israel. E agora ia colocar um rei no lugar dele, material, que todos deveriam obedecer. Deus passou as regras dos reis, materialmente falando, um rei comum, um rei homem, e assim o povo o quis, e Deus então concedeu que houvesse essa forma de um rei governar Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, porque Saul não andou na presença de Deus, e o terceiro rei foi Salomão, filho de Davi, com Betseba. Então a Bíblia diz que Jorão, filho de Salomão, começou a colocar imposto exageradamente, e assim houve um rachamento político em Israel. 10 tribos do norte, da parte norte, ficaram como sendo conhecido como o país de Israel. Ficaram conhecidos como Israel, cuja capital era Samaria, e o primeiro rei foi Jeroboão. A parte